Francisco de Assis e Antônio de Pádua compuseram uma das equipes angélicas que desceram dos páramos celestiais para espiritualizarem a humanidade, e em nome daquele que sempre foi a luz das consciências. O primeiro, nascido na Itália, e o segundo em Portugal, que entretanto se fez romano pelo coração. O nome e a fama de Francisco medraram em todas as províncias e nas consciências dos homens. Deixa eu só interromper, não tem nada a ver com o texto, não, um troço que eu descobri que eu não sabia, né? Que o Pietro Baldo, ele nasceu nas cercanias de Assis, né? Sim, sim. Eu não sabia, descobri isso no outro dia, eu fiquei assim, poxa, que interessante, que bacana. Ele já nasceu com a energia ali franciscana em todo o processo dele. Foi só uma digressão, desculpa a interrupção, sem ter a ver com o texto. Bacana, mas é muito interessante isso, né? Porque anteriormente a gente viu sobre as reencarnações, né? As reencarnações e tal. E como a sua voz vem comunicando com Balde, né? É muito bacana mesmo. É muito interessante. E depois ele vem para a pátria do Evangelho, né? Muito bacana. E lembrando que, segundo esse livro, o Pietro Baldi foi, nesse livro, ele foi Pátios, que foi o discípulo do João Evangelista. Um discípulo muito próximo até o fim da vida. E era o que ele meio que transcrevia o Apocalipse, né? Foi o Apocalipse quando o João ia tendo essa percepção, e que a sua voz seria o próprio Francisco de Assis, né? Então, a obra do Baldi, ela é bem realmente franciscana, é bem na energia de Francisco. Então, vamos lá. Continuando, né, tô bem aqui. Eu vou voltar nesse parágrafo. O nome e a fama de Francisco medraram em todas as províncias e nas consciências dos homens. Era uma presença consoladora e uma fonte de amor. Foi tomando o vulto no seio dos principais sacerdotes da época e sendo respeitado por políticos famosos. Era amado em todos os reinos da natureza. Os peixes ouviam suas pregações pela sensibilidade que lhes era própria. As aves cantavam hinos de louvor e assistiam às suas dissertações evangélicas, sem nos esquecermos da conversão do lobo bravio em cordeiro inofensivo. Eis a estupenda força de um ser humano que tanto amou e continua assistindo a humanidade. Embora os contraditores quisessem abafar a voz e a obra do missionário de Assis, os seus feitos sobreviveram a todos os embates das sombras. Arregimentou força de modo indescritível e quebrou as amarras, tanto do lar quanto do mundo, dos seus amigos e do próprio clero vigente, para apresentar-se como cidadão livre diante da consciência e de Deus, porque era obediente ao Cristo. Francisco de Assis tinha em mira um ideal que, por ordem da consciência profunda e da vontade de Deus, avolumava-se cada vez mais em seu coração. Servir ao Cristo, custasse o que custasse. Tinha como armas para se defender a humildade e o amor, a obediência e o desprendimento. Enriquecera seu campo de lutas, enfraquecendo todos os inimigos que porventura surgiram em seu caminho, tanto os de ordem física quanto os de ordem interna. Tinha ao mesmo tempo o alcance divino e humano, pois entendia com facilidade as duas naturezas em seu mais alto grau de sensibilidade. Apoderava-se de forças em regime de amor para o bem comum de todas as criaturas. Nunca esmorecia, era a caridade presente, onde ela fosse necessária. O coração de Francisco, na opinião de um abalizado teólogo, pouco lhe habitava o peito. Era um andarilho nas trevas do mundo, como fonte de luz eterna.
O mundo se contorcia em dor, qual mulher em difícil processo de delivrance. As trevas ocupavam lugar de destaque, até mesmo em certas direções do cristianismo. Era imprescindível a vinda dos grandes missionários, como aconteceu a vinda de Francisco de Assis, com uma corte de companheiros, para reativar o ideal cristão, não abruptamente, mas num trabalho paciente e de renovação. O vidente de Patmos regressou. O vidente de Patmos, gente, era o João Evangelista. Uhum. O vidente de Patmos regressou, fulgurante e feliz, por ver o cumprimento da profecia do divino amigo, quando lhe determinara: importa que fiques, até que eu volte. João ficara na atmosfera da terra, como vigilante, medindo e temperando o calor evangélico para que as ideias do mestre não desaparecessem, como só ia acontecer aos pais em relação aos filhos menores. Depois de estruturadas as ideias de renovação que avançaram em todas as direções dos continentes, depois de estruturadas as ideias de renovação que avançaram em todas as direções dos continentes, ele mesmo, depois de voltar ao palco espiritual, em nome de Jesus, patrocinou a vinda de Martinho Lutero, Calvino e outros, para que o livro sagrado fosse conhecido no mundo por todas as criaturas, sem distinção, ainda que através de sequentes processos dolorosos. A obra foi irrigada, adubada, colorida, que é a seiva da vida humana e que corre nas veias do complexo biológico. Não fora aí isso, a religião que tinha em mãos o tesouro divino e o maior patrimônio da história, o Evangelho, desnortearia as consciências, torcendo a verdade de maneira mais propícia à vaidade e ao orgulho. Entretanto, isso não ocorreria devido à presciência do plano espiritual, que enviou o socorro, desviando o curso das intenções indignas, mostrando o valor da personalidade do Cristo. As trevas estabeleceram a Inquisição. A luz, porém, usou-a para enviar os próprios inquisidores em direção a outras casas do infinito, de acordo com seus interesses imediatos. Se João Batista foi o precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero foram precursores de Allan Kardec. Sem eles, não seria efetuada a limpeza do ambiente para o plantio de novas ideias, na fecundação da liberdade de sentimentos que influenciou o mundo inteiro, e a doutrina espírita não sobreviveria, porquanto a vaidade humana estabeleceria em todos os países, como aconteceu em alguns, com a oficialização de estreitas ideias doutrinárias. Mas Cristo, comandante do orbe terreno, fez com que fosse cumprida a vontade do Todo-Poderoso, nos seus mais simples detalhes. As palavras de Francisco de Assis, de pureza e de alegria, de simplicidade e de amor, embelezaram todo o ambiente, tomando a vida plena de fé e de esperança, como um céu nos campos da terra. Mostrava o porvir da humanidade com os recursos do presente, abrindo para o mundo e para os homens novo capítulo na história, enriquecendo a vida e o nome de Jesus. A poluição, naquela época, já se fazia visível na mente e no coração, de maneira a impedir que os raios do sol espiritual aquecessem os filhos da terra. Francisco
tivera a missão sublimada de ensinar, vivendo, e de viver ensinando. Seu exemplo era força poderosa a despertar o interesse do bem em todas as criaturas. Mesmo naquelas que portavam altos cargos nas comunidades religiosas. A evidência dos fatos, dos fenômenos e dos exemplos cristãos tomavam-no cada vez mais, agigantando no conceito popular, pois era realmente um homem de luz nas trevas da terra, tendo fundado várias ordens religiosas, tanto para homens quanto para mulheres. Procurou o meio prático de mostrar aos doutores da lei da Idade Média que deveriam reviver os preceitos do grande mestre, quase que totalmente esquecidos na vivência de então, para que seu trabalho pudesse atingir todas as classes. Sua maior alegria era fazer com que o rebanho de Jesus ouvisse de novo a voz do pastor, pelos recursos já estabelecidos. Tinha imediata ascendência sobre seus comandados e superiores, pela irradiação de amor que seu coração fornecia, saindo do símbolo do certo que impunha as consciências orgulhosas e vaidosas, pois a sua vida reta desconhecia vícios morais. Diante de sua personalidade superior e de seu grande amor, os espíritos menos aquinhoados de luz se sentiam diminuídos. Os propensos à humildade reconheciam a oportunidade da renúncia adquirida junto ao mestre. Os mais ignorantes explodiam em ódio que se transformava em vingança, buscando impedir toda a frente de trabalhos evangélicos alicerçados no cristianismo primitivo. Mas quando lhe ofereciam barreiras, o poeta dos pássaros as transpunha pela escada das virtudes. Confeccionava em cada degrau, como carpinteiro divino, uma qualidade herdada dos ensinos do Cristo, e a prece o fazia esquecer-se imediatamente de todas as injúrias, que transformava em força para a edificação sem limites. Francisco sentia inemovível atração pelo Apocalipse. Quando lia a grande reagem do fim a grande mensagem dos fins dos tempos, sentia-se envolvido por sublime arrebatamento e regresso ao passado se via na ilha de Patmos, rodeado por luzes inexplicáveis e por vozes ininteligíveis. Quisera em várias ocasiões explicar as visões das profecias. Nunca pudera fazê-lo, pois havia sempre um quê, fazendo-o esquecer-se de sua ardente vontade. Os discípulos mais chegados adivinhavam-lhe o pensamento e a intuição. Lhes fazia crer que a providência divina não achava conveniente ainda o total esclarecimento. Certa feita, trocando ideias com o irmão Leão, Pietro Baldi aí, hein, o irmão Leão. Certa feita, trocando ideias com o irmão Leão, seu colaborador mais chegado, homem inteligente e probo, espírito já desembaraçado do cipoal da ignorância humana, assim se expressou: Frei Leão, em dados momentos me sinto transportado para o Oriente, ocupando um lugar que me parece uma blasfêmia mencionar, mas sinto constituir um dever relatar que, para quem me ouve com toda atenção e carinho, acho justo que participe dos meus anseios mais íntimos, que às vezes me levam à felicidade somente em pensar. Quando os meus dedos
Quando os meus dedos tocam as sagradas escrituras, uma força que desconheço os leva às profecias de João Evangelista. E quando as leio, me recordo de algo estranho. E quando recordo, já sinto o que estava escrito, e nesse transe me sinto o evangelista na ilha de Patmos. Depois me vejo vivendo em Éfeso, na grande igreja mencionada e escolhida como uma das 7 casas de Deus na Ásia Menor. Nesse êxtase, tenho em Maria Santíssima, minha própria mãe, e sinto-a. Este é um fenômeno interessante. Ao meu lado, com aquela ternura que deve ser peculiar ao coração da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo, pelos canais do sentimento, que discípulos do Mestre são meus companheiros, e tenho Cristo como se fosse meu pai e minha mãe, algo divino que faz parte íntima de mim mesmo. Silenciou, dando tempo ao tempo para que as recordações pudessem aflorar a sua mente. Frei Leão começou a escrever tudo o que ouvira de seu mestre, e este, percebendo, caiu de joelhos e pediu com humildade ao seu discípulo: Irmão Leão, rasga, em nome da prudência, o que anotaste. Meu filho, em nome do amor, rasga, porque não somos dignos de merecer tanto da misericórdia divina. Imprimiu tanta humildade na voz que Frei Leão não suportou. Com pesar, desfez-se dos escritos. Mas pediu ao companheiro e mestre que continuasse a narrativa das recordações conscientes dos fenômenos transcendentais. Francisco levantou-se satisfeito, beijou as mãos do frade amigo, passou os olhos pelos céus, como que buscando os fatos mais vivos no inconsciente, e continuou: Frei Leão, desde o advento do Evangelho, pelas mãos do Batista deserto, do seu preparo, do cultivo dos caminhos para que o Nazareno encontrasse os meios pelas quais pudesse pregar a boa nova do reino de Deus, do sacrifício a que se submeteu, em garantia da verdade que anunciava até o Calvário. Nada, meu irmão, nenhum desses acontecimentos são ocultos para mim. Eu os vejo na hora em que pretendo, ou em momentos inesperados. Vejo-me pregando o evangelho do reino em épocas recuadas, com uma nitidez que não deixa dúvida de que vivemos naquele tempo. No mesmo instante, sinto dentro do peito uma força, um comando gigantesco da mente que diz termos trabalhos mais urgentes a fazer dentro da comunidade a qual pertencemos, antes de anunciar essas verdades que operam como transformadoras de consciência e reformas de conceito, derrubando concepções milenares. Frei Leão, perdoa-me se com isso estou querendo ser o que não posso, buscar o que não consigo achar e bater em portas que a altura não me favorece, que as minhas frágeis mãos não conseguem tocar. Perdoa, irmão, se o que falo é imprudência. Se porventura sentes que minto, espanca minha boca pelo impulso que as mais dedicadas mãos sofrerem dos sentimentos, que serei escravo obediente ao castigo. E a ternura que imprimia as palavras era tão sincera que Frei Leão, que não era dado às lágrimas, chorou sem interrupção. Procurou se controlar, mas não conseguiu, pois a grandeza e a humildade daquele ser tão franzino e pequeno eram tão grandes
que o frade sentia-se um verme diante dele. Com muito custo, anunciou estas palavras: Irmão Francisco, sois para nós da comunidade, se nos permites declarar, o nosso Pai. A vossa boca nunca fala blasfêmia, vossa voz é carregada de amor, e a cadência nos eleva à verdade, colocando Deus sobre todas as coisas e Cristo como instrumento maior, pelo qual devemos passar para encontrar a paz. Se desejais que não escreva tudo o que falais, não o farei, mas estou certo de que não podereis impedir que vossa voz fique para sempre no meu coração, de sorte que as possa ouvir quando pretender. Não me espanto com o que é capaz de revelar-me, pois já era bastante familiarizado com essa lei de permutas corporais. Os corpos são como água e sabão que, cada vez mais, fazem a alma iluminar-se. No entanto, carregava algumas dúvidas que foram sanadas pela vossa própria experiência, na qual confio sem discussões, porque conheço vossa dignidade diante do Cristo e de Deus. A flor mística de Assis abençoou o seu discípulo, passou de novo suas pequenas mãos nos cabelos de Frei Leão e falou com alegria: Leão, uma inteligência anda a passos largos em busca do coração. E quanto a mim, não sou digno de assistir ao encontro dessas duas forças em ti. Que Deus nos abençoe. Frei Leão, sentindo fome das verdades espirituais, implorou ao mestre que continuasse a falar e pediu licença para lhe chamar de Pai Francisco. Quando mencionou pela primeira vez esse Pai Francisco, correu por toda a espinha do poeta de Assis uma força inexplicável que, espraiando-se na sua mente, liberou recordações que pareciam misturar-se com a vida presente. E num átimo, recordou um turbilhão de coisas, conservando-se, porém, calado diante da proposta do discípulo. Frei Leão desafogou o coração como pretendera. Tomava Francisco naquele dia em diante, pai de toda a comunidade. Francisco tocou levemente com os dedos, como era seu costume, no colaborador. E começou a caminhar, sentindo a natureza festejá-lo com os fenômenos comuns, e ao mesmo tempo transcendentais para quem tem olhos de ver. O filho de Assis, quando pousava seus dedos no companheiro, comprimia, se assim podemos dizer, algum botão espiritual que ligava a sensibilidade do frade, para que ele pudesse ouvir o céu e as melhores confirmações das suas pesquisas pessoais. Observando-se espiritualmente quando tocava Frei Leão, imprimia na mente do discípulo, sem que percebesse, uma força espiritual sobremodo inexplicável. A aura do frade tomava proporções descomunais. A sua inteligência se desatava como se tivesse duas cabeças e diante de sua lógica nada escapava. Era um conforto ouvi-lo, pois a sua linguagem clássica ultrapassava o comum dos mortais. Nessas horas, o verbo de Frei Leão tomava uma tonalidade e alguém articulava por intermédio do companheiro. E Frei Leão Vamos deixar para continuar na próxima semana? Perfeito.